Olá pessoal, eu sou Ana Nunes e hoje a gente vai falar sobre a dor musculoesquelética. Nessa primeira parte da aula a gente vai redefinir a dor, falar da epidemiologia e terminologias importantes, fazer algumas classificações da dor e falar da neurofisiologia dessa condição de saúde. Então, desde 1979, a definição de dor era a mesma, uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita nos termos de tal lesão. Essa é uma definição sugerida pela IASP, que é a Associação Internacional de Estudos da Dor, e ela já estava sofrendo algumas sugestões e algumas contestações diante de tantas evoluções científicas que a gente fez relacionadas à dor, né? Então, entre outras observações, a gente pode observar que a definição de dor ela deve ser simples e prática, que ela deve captar melhor a experiência pessoal de cada um dos indivíduos. A definição ela deve apresentar mais especificidade com relação aos vários componentes, a sua natureza multidimensional, e a referência à lesão tecidual ela deve ser melhor abordada diante de tantas descobertas que a gente tem hoje. Então, desde 2019, a IASP ela começou um processo de reformulação da definição de dor através de um comitê criado por ela, né, e lançando algumas definições publicamente e favorecendo assim a opinião, né, de especialistas na área ou pessoas que tenham dor. É certo que em julho de 2020 a IASP lançou a nova definição de dor, que eu vou falar agora para vocês, de acordo com a tradução da SBED, que é a Associação Brasileira de Estudos da Dor. A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Nessa nova definição, a gente pode perceber que, especialmente o aspecto relacionado, né, à dor como ligada diretamente a uma lesão tecidual, ele foi mais abrandado, né? Isso faz a gente ver dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da multidimensionalidade da dor, né? Fica mais claro a influência de outros fatores relacionados à dor. E o segundo aspecto é especialmente quando a gente pensa na dor crônica, que ela tem características além da lesão tecidual em si. A gente vai tratar mais na frente. Então, junto com a definição, eles lançam também algumas notas consideradas importantes para o entendimento da definição de dor, como que a dor é uma experiência pessoal influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais, que a dor e a nocicepção elas são diferentes, porque a dor ela não pode ser resumida a uma atividade de neurônios sensitivos, ela é muito mais, ela é influenciada por um contexto, que a dor ela é individual, resultado de experiências de vida e que o relato ele deve ser respeitado, e que apesar da dor ter várias vezes um papel adaptativo, protetor ou de alerta, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico do indivíduo que a sente, certo? Então, além da reformulação da definição, a IASP também lançou um infográfico bem explicativo com as duas definições, né, e mostrando os aspectos relevantes, as notas relevantes que nós já citamos, né, para o entendimento dessa definição de dor. De uma forma mais específica, que é o nosso assunto hoje, a dor musculoesquelética é uma condição que abrange cerca de mais de 150 condições de saúde. Exemplos de dores musculoesqueléticas a gente pode ter, como por exemplo, na osteoartrite de quadril e joelhos, na artrite reumatoide, a dor cervical e lombar, né?
Então, nessas condições estão incluídas desde condições inflamatórias, articulares, ligamentares, tendíneas e musculares. O Global Burden of Disease de 2016, ele traz que a dor lombar, como uma condição de dor musculoesquelética, sendo a principal causa de anos vividos com incapacidade no mundo. E as condições musculoesqueléticas como o grupo de doenças não comunicáveis mais associado à incapacidade. Junto com esses dados, a gente pode perceber o impacto da dor musculoesquelética na vida das pessoas, estando associada à incapacidade de forma tão direta. E também o impacto na economia global dessas dores musculoesqueléticas, na medida em que a dor lombar, por exemplo, é a principal causa musculoesquelética de afastamento do trabalho, né? Especialmente ali na população economicamente ativa, isso pode representar um impacto grande nos gastos, né, pessoais e públicos. Então, é uma condição que merece atenção, né, e que vem crescendo ao longo do tempo. Uma outra ponderação importante que a gente deve fazer é que a dor musculoesquelética ela tem uma relação estreita com o envelhecimento populacional. Então, a gente pode perceber nos estudos, né, de prevalência que as populações mais idosas, elas têm um maior risco de apresentar dor musculoesquelética. E considerando o envelhecimento populacional no mundo inteiro, a gente vislumbra um futuro não muito promissor do ponto de vista da prevalência da dor musculoesquelética. Alguns estudos trazem a associação dos hábitos de vida com maior ou menor risco de apresentar dor musculoesquelética ao longo da vida, principalmente se a gente está falando de uma dor mais de moderada a intensa, que seria, na escala numérica de dor, uma dor maior do que 4. Por exemplo, o hábito de fumar é associado a um maior risco de apresentar dor lombar, enquanto a prática de exercício físico em momentos de lazer e a ingestão diária de frutas e vegetais é associada a um menor risco de apresentar dor lombar. E um alto nível de atividade física, que é considerado uma pessoa que realiza atividade física 5 horas ou mais por semana, está associada a um menor risco de apresentar dor lombar, dor cervical e dor nos ombros. Agora a gente vai para um aspecto mais conceitual, teórico, mas que é muito importante para a gente se inserir nesse mundo da dor musculoesquelética ou da dor de uma maneira geral, que são alguns conceitos, algumas terminologias importantes. Por exemplo, a gente conceitualiza a alodínia, que é uma dor devido a um estímulo que normalmente não provoca dor. Então, por exemplo, um toque, uma leve pressão ou uma sensação de frio e calor moderados que normalmente não trariam sensação dolorosa, quando aplicados numa pele aparentemente normal, quando a pessoa é portadora da alodínia, ela vai representar um estímulo doloroso. Então, o estímulo causador da dor, inicialmente, ele foi descrito como não nocivo. Então, essa alodínia ela envolve uma mudança na qualidade da sensação, seja tátil, térmica ou qualquer outro tipo de sensação. Um outro termo bastante usado e que merece alguma atenção da gente é a hiperalgesia. Aí já seria uma dor aumentada devido a um estímulo que normalmente é nocivo, provocativo de dor, né? Então, as evidências atuais sugerem que a hiperalgesia é uma consequência da perturbação do sistema nociceptivo com sensibilização periférica e central ou ambas.
A analgesia seria a ausência da dor em resposta a um estímulo normalmente nocivo. E a disestesia seria uma sensação anormal e desagradável, espontânea ou evocada por um estímulo. Aqui nesse gráfico, a gente pode observar no eixo Y a intensidade da dor e no eixo X a intensidade do estímulo. E o que a gente percebe? A gente percebe, por exemplo, a curva azul como uma curva normal da dor, né? Onde a curva inicia após uma determinada intensidade do estímulo, quando esse estímulo começa a ser nocivo, e aí, à medida em que se aumenta a intensidade do estímulo, aumenta a intensidade da dor, até que essa curva tenda ao platô. Quando existe uma lesão, uma alteração tecidual, o que pode acontecer? Pode acontecer duas situações especiais, como a gente está podendo ver aí na curva vermelha. O que a gente está vendo na curva vermelha? No início da curva vermelha, a gente percebe que mesmo ao mínimo estímulo, a mínima intensidade de estímulo, ou seja, um estímulo que não é nocivo ainda, já começa um aumento da intensidade de dor. Ou seja, essa parte da curva, né, em rosa, é considerado a alodínia, que seria a sensação dolorosa a um estímulo que não é nocivo. Na continuidade, o que nós temos? Nós temos uma intensidade de dor aumentada, mesmo quando a intensidade do estímulo não é tão grande assim, mesmo ele sendo um estímulo nocivo. Ou seja, a gente tem uma hiperalgesia. O indivíduo ele sente uma intensidade de dor maior do que ele sentiria se não tivesse essa alteração no sistema. Outros termos também que a gente deve levar em consideração é a hiperestesia, que seria a maior sensibilidade a uma estimulação. A hiperestesia pode se referir a vários modos de sensibilidade cutânea, incluindo toque, sensação térmica sem dor ou relacionada à dor. E a palavra é usada para indicar tanto um limiar diminuído a qualquer estímulo, quanto uma resposta aumentada aos estímulos que já seriam reconhecidos como nocivos. Uma hipoalgesia, ao contrário de tudo que a gente falou até agora, é uma dor diminuída em resposta a um estímulo normalmente doloroso. E uma hipoestesia seria a diminuição da sensibilidade à estimulação de uma forma geral. Continuando, a nocicepção seria o processo neural de codificação de estímulos nocivos. Então, a pessoa recebe um estímulo nocivo e codifica, transformando, né? Quando esse estímulo nocivo é transduzido, né, para um estímulo elétrico, certo? E ele é interpretado aí no indivíduo. O neurônio noceptivo seria um neurônio central ou periférico do sistema nervoso somatosensorial que é capaz de codificar esses estímulos nocivos. O estímulo nociceptivo seria um evento real ou potencialmente prejudicial ao tecido, que vai ser transduzido e codificado por nociceptores, e o nociceptor é o receptor sensorial que vai captar esse estímulo aí. Então, a gente pode ver nessa figurinha esquemática, né, um neurônio, é o corpo do neurônio, o axônio, os dendritos, e de forma representativa, né, nos dendritos, a gente pode ver os receptores que captam estímulos mecânicos de temperatura, estímulos químicos, entre outros. A dor nociceptiva é a dor que surge de um dano real ou potencial do tecido não neural e é devido à ativação dos nociceptores. E a dor nociplástica é uma dor que surge da nocicepção alterada.
apesar de não haver evidência clara de dano tecidual. Então, a dor nociplástica, ela já está ligada a alterações plásticas ou de plasticidade que aconteceram ali na condução daquele estímulo. Para a gente finalizar, a gente pode entender a sensibilização como um aumento da capacidade de resposta dos neurônios nociceptivos à sua entrada normal, ou ao recrutamento de uma resposta a entradas normalmente subliminares. A sensibilização ela pode induzir uma queda no limiar de dor e um aumento na resposta subliminar. Descargas espontâneas e aumentos no tamanho do campo receptivo também podem acontecer. Se a gente fala de sensibilização central, a gente fala de um aumento da responsividade dos neurônios nociceptivos do sistema nervoso central. E se a gente fala de sensibilização periférica, a gente vai falar sobre um aspecto semelhante, só que agora nos neurônios do sistema nervoso periférico. Com relação à classificação da dor, a gente pode classificar a dor de diversas formas. A primeira forma seria com relação à localização ou às condições de saúde associadas à dor. Então, a gente está vendo aqui nessa pirâmide da direita, né, os principais grupos de classificação dessa dor musculoesquelética, dispostos em uma pirâmide representando a sua prevalência. Então, a gente tem na base da pirâmide como a condição de saúde mais prevalente a dor nas costas. Em seguida, a gente tem a dor, né, tecidual, tecidos moles periarticulares. Depois, a gente tem as condições relacionadas, né, à osteoartrite. Em seguida, osteoporose e outras alterações ósseas. E, por último, a gente tem as doenças reumáticas inflamatórias, como a artrite reumatoide. Uma outra classificação da dor seria pela temporalidade, ou seja, há quanto tempo aquele indivíduo sente a dor musculoesquelética. Então, é considerada uma dor aguda, aquela dor que dura até 6 semanas, certo? Ela geralmente vai avisar, né? Vai ser um alerta, principalmente no início dessa dor, né? Alerta que tem algo diferente acontecendo, que a pessoa precisa atentar para o que está acontecendo no corpo dela. A dor subaguda, que ela gira em torno de 6 a 12 semanas. E a dor crônica, que dura mais de 3 meses. Então, a dor musculoesquelética crônica, ela ainda pode ser classificada em primária e secundária. Primária é aquela dor musculoesquelética crônica que atinge músculos, articulações, tendões e é caracterizada por significante estresse emocional e incapacidade funcional e não pode ser atribuída a uma patologia conhecida. Ela pode ser uma dor tanto localizada quanto difusa e o maior exemplo desse tipo de dor seria a dor lombar inespecífica. Já a dor musculoesquelética crônica secundária, ela é uma condição, né, que atinge os mesmos locais, né, que a gente já citou, mas ela é uma condição mais heterogênea, que tem uma etiologia sistêmica ou local e está relacionada a uma lesão somática. Então, ela está muito associada a patologias inflamatórias e autoimunes, por exemplo. De uma forma geral, a gente tem esse quadro mostrando a diversidade da dor musculoesquelética crônica secundária. Então, no primeiro grupo do lado esquerdo, a gente vê uma dor que está associada com inflamações persistentes, né? E aí a gente pode, por exemplo, incluir condições inflamatórias e autoimunes
de deposição de cristais, por exemplo, articulares e assim por diante. No centro, a gente pode ver a dor musculoesquelética associada a mudanças estruturais, como acontece na osteoartrite, na espondilose e nas lesões traumáticas, por exemplo. E a gente, no terceiro grupo, tem a dor musculoesquelética que está associada a patologias relacionadas ao sistema nervoso. Então, por exemplo, como a própria doença de Parkinson e assim por diante, a dor associada à doença de Parkinson. Mas para a gente entender um pouco mais da dor, um fator essencial é a gente entender um pouco mais da neurofisiologia da dor, como que se dá o processamento dessa dor. Então, do nosso lado direito, a gente tem aí uma figura esquemática bonitinha, né? De um homem que pisou em um objeto pontiagudo, por exemplo, né? E essa pisada no objeto pontiagudo foi um estímulo mecânico nocivo para o sistema nervoso desse indivíduo. E aí, o que foi que aconteceu? Então, a primeira coisa que acontece é uma transdução, que é a conversão do estímulo nocivo em estímulo elétrico. E como é que isso acontece, né? Isso acontece através do estímulo das fibras, dos receptores das fibras nervosas, como, por exemplo, as fibras C e fibra A. Então, a gente tem a fibra C, que é bastante estimulada por mecano e quimiorreceptores, certo? E a gente tem as fibras A, que é bastante estimulada por mecanorreceptores e termorreceptores. E o que vai acontecer aí, então? Ocorre a liberação, né, de neurotransmissores que vão estimular a membrana aí dessa estrutura neural, vai gerar uma despolarização do neurônio e o envio do estímulo elétrico através, né, desse neurônio, gerando aí a facilitação neural, certo? Então, a membrana daquela fibra nervosa vai ficar facilitada, né? E vai conduzir esse estímulo neural doloroso. Em seguida, a próxima fase seria a transmissão desse estímulo elétrico ao longo de todo o axônio do nervo, e aí ele vai ser, então, transmitido também através da sinapse com o segundo neurônio que acontece no corno dorsal da medula, como a gente pode ver na figurinha esquemática. Então, logo nas lâminas iniciais do corno dorsal da medula, vai acontecer a sinapse do primeiro com o segundo neurônio. E então, essas fibras do segundo neurônio, elas vão ascender através dos feixes espinotalâmicos, e elas vão ascender, mas nesse ponto ainda da medula, quando ocorre a sinapse, ocorre também o envio de informação para que haja uma modulação desse estímulo doloroso, que ela pode ser uma inibição ou uma ampliação do sinal. É comum que o nosso corpo, quando recebe um estímulo doloroso, ele tenha estimulado também as vias descendentes inibitórias da dor, para aliviar essa sensação dolorosa da gente. Nesse nível também medular, pode acontecer a estimulação de reflexos motores, como, por exemplo, o reflexo de retirada, quando a gente encosta a nossa mão numa superfície quente, né? Então, também pode acontecer esse tipo de reflexo aí a nível medular. E, por fim, quando esse estímulo sobe pelas vias espinotalâmicas, passando pelo tronco encefálico, né? Passando também pela região de tálamo e chegando até o córtex somatosensorial, o indivíduo ele vai ter consciência daquela dor, né? Então, vai ser a percepção da dor
propriamente dita. Muito bem. Então, quando a gente tem essa dor perpetuada, quando a gente tem, por exemplo, um indivíduo que sente dor de forma continuada, que tem estímulos repetidos de dor, né? Essa dor ela pode ter aspectos que a gente chama de aspectos crônicos, né? Então, o que vai acontecer em uma pessoa que tem, por exemplo, a sensibilização central que está associada muitas vezes à dor crônica? Então, o Nigis, ele tem um artigo em que ele propõe uma forma explicativa da sensibilização central de forma mais simplificada, para que todas as pessoas possam entender e, inclusive, para que a gente possa explicar para os nossos pacientes. Então, vocês podem ver nesse diagrama aí, que é justamente do artigo do Nigis, né? Então, a gente vê acima, né, na parte de cima do diagrama, o que nós estamos vendo é as vias ascendentes primárias, né, as vias aferentes primárias, recebendo um estímulo nociceptivo. E aí, então, elas vão encontrar um sistema nervoso normal, né, sem alterações no corno dorsal da medula, e aí vai enviar, né, o mesmo estímulo para as vias aferentes secundárias, e esse indivíduo vai ter uma sensação dolorosa normal, ou seja, partiu de um estímulo que era nocivo e gerou um estímulo nocivo ascendente até ter uma sensação de dor normal. Na segunda situação, o que acontece é uma estimulação noceptiva, estimulando 3 vias aferentes primárias, e ela vai encontrar um sistema nervoso central modulado, alterado, né? Esse sistema nervoso central, por exemplo, ele pode ter se modificado devido aos diversos estímulos dolorosos, como uma forma adaptativa. E aí, esse sistema nervoso central, ao invés de emitir 3 vias de estímulo nociceptivo, ele vai emitir muito mais, ele vai amplificar esse sinal, o que a gente vai chamar de uma sensibilização central, uma amplificação desse sinal. Então, a gente tem um estímulo nocivo que vai encontrar um sistema modificado, modulado, alterado, que vai amplificar esse sinal, e isso vai ser uma característica de sensibilização central. Uma situação como essa seria uma situação de hiperalgesia, como a gente já falou anteriormente. Já na última situação, a gente tem um estímulo não nocivo, que vai estimular um feixe de fibras aferentes primárias, vai encontrar um sistema modificado, alterado. Esse sistema vai amplificar excessivamente esse sinal, o que vai representar uma sensibilização central. Só que nesse caso, o estímulo inicial ele não era nocivo. Então, isso vai representar uma alodinia. Para a gente finalizar esse momento inicial, o que nós temos aqui é, por exemplo, uma lesão tecidual, um processo inflamatório, né? Algo que gerou algum tipo de agressão tecidual, que pode gerar modificações, né, nesse sistema nervoso periférico, que vai ser traduzido em uma sensibilização periférica. Então, a sensibilização ela é favorecida por um processo de neuroplasticidade. Então, para que aconteça uma sensibilização, existem mudanças na liberação, né, de neurotransmissores, existem, por exemplo, emissão de maiores prolongamentos neurais, favorecendo
a estimulação daquela via, né? Isso é muito comum com estímulos repetidos de dor, por exemplo. Então, o sistema nervoso da gente vai responder como os diversos outros sistemas que nós temos, que ele vai ser modificado na medida em que ele é estimulado. No caso aqui, as modificações vão ser para facilitar o envio da informação dolorosa, que é uma adaptação do nosso sistema nervoso, mas que pode ajudar a perpetuar a sensação dolorosa e fazer com que aquela dor se cronifique, ajudar no processo de cronificação da dor. Então, isso pode acontecer no sistema nervoso periférico, pode acontecer no sistema nervoso central, e então a gente pode ter casos que o indivíduo tem, por exemplo, dor espontânea, alodinia ou hiperalgesia, como a gente já falou. Do lado direito da figura esquemática, o que a gente pode ver é um aumento, por exemplo, de mecanismos excitatórios da dor, ou uma diminuição uma diminuição de mecanismos inibitórios descendentes da dor. Isso tudo vai ter relação, né, com a ativação de células gliais que estão presentes, essa ativação está presentes em processos inflamatórios, certo? Que vai favorecer a perpetuação também desse processo e o aumento dessa sensação dolorosa ou diminuição desse limiar doloroso. Então, esse estímulo nociceptivo, como a gente está vendo aí, vai estimular as fibras A, delta e C, como aferentes nociceptivos, que vão liberar alguns neurotransmissores, como glutamato, substância P, BDNF, vai estimular, né, o segundo neurônio e, possivelmente, os mecanismos inibitórios descendentes, mediados aí pela GABA e a glicina, eles vão estar inibidos ou parcialmente inibidos ou reduzidos, o que vai favorecer a amplificação do sinal, ou seja, um aumento da sensação dolorosa desse indivíduo. Então, gente, todos esses fatores estão contribuindo para a possível perpetuação da dor musculoesquelética. Então, como a gente falou, a dor ela pode ter curta duração ou ela pode se prolongar ao longo do tempo. E o mais importante disso tudo é que a dor, especialmente a dor crônica, está bastante associada à incapacidade e a todos aqueles prejuízos sociais, pessoais e também populacionais, demográficos, né, que estão relacionados à dor musculoesquelética. Então, esse primeiro momento a gente está encerrando por aqui. Nessa chargezinha eu mostro, né, tô mostrando aqui só a diferença, né, da experiência dolorosa para cada uma das pessoas, ela pode ser muito diferente, que a gente já vem tratando hoje com bastante afinco nessa aula, e para a gente ficar com essa mensagem na cabeça. Até a próxima!